De que maneira você está utilizando o Salmo 91? Como que você está fazendo para exercer o Salmo 91 na sua vida? Quero que você aprenda comigo. Será que está somente aberto lá na sua rack, na sua estante, pendurado numa parede? Como é que você está usando o Salmo 91? Se for assim, é errado. Isso não vai adiantar nada, não vai ter efeito nenhum na sua vida. Mas agora eu vou te dizer uma maneira de como usar o Salmo 91. E essa maneira é a certa. Vai ter um grande efeito no mundo espiritual, na tua vida. E se você fizer com fé da maneira certa, Deus vai quebrar as cadeias através desse salmo que é muito poderoso. Você vai pegar a palavra, Salmo 91, você vai orar a palavra do Salmo 91, de preferência quando você estiver tranquila, né? Quando você puder fazer isso assim sozinha, porque é um ato profético, né? Então eu recomendo para quem crê, né? Porque é um ato profético, e ato profético você precisa crer, porque a palavra de Deus diz que o Senhor opera mediante a nossa fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não crê, não adianta fazer, tá? Se você estiver passando por essas situações, ore várias vezes o Salmo 91. Dessa maneira é que Deus vai operar através do Salmo 91. Então, começa a ler ele andando pela sua casa, rodeando, né, no quintal, começa a liberar a palavra profética, né, e assim, declara, levantando as mãos, você vai declarar o Salmo 91, né, você vai declarar dentro da sua casa, onde você trabalha, repreendendo a malignidade. Você pode ler em primeira pessoa também, como se fosse para você. Então você começa a andar pelos cômodos da sua casa, pelos quartos, pela sala, pela cozinha, todos os ambientes, e vai declarando, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, você vai falando a palavra, declarando, né? Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus é em quem eu confio, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, e assim você vai declarando, como se fosse, sabe, com muita fé, e vai andando pelos cômodos, e vai repreendendo, você vai sentindo que tem malignidade, vai declarando, vai repreendendo, porque você tem autoridade no nome de Jesus, né? Então, nesse momento, o Senhor vai colocar no seu coração algumas coisas que você precisa orar. O Espírito Santo, ele vai revelando. Então, você começa a determinar: sai da minha casa todo espírito maligno, de inveja, toda opressão maligna. E isso é muito poderoso. Ora na sua cama, se você tem problema conjugal, começa a orar o Salmo 91 também, como imposição de mão sobre o seu leito, na sua cama, repreendendo toda divisão, sobre os seus filhos, na cama dos seus filhos, no quarto dos seus filhos, né? Contra o seu lar, contra a sua família, toda malignidade contra o seu casamento. Isso é um ato profético para quem crê. Então, faça isso na sua casa, quebrando mesmo malignidades. Ore no portão da sua casa, na porta da sua casa, na porta de entrada. Isso tudo você vai falando durante a oração e dizendo: eu rejeito toda malignidade sobre a minha casa, toda inveja, toda pessoa que entrou aqui com inveja, eu rejeito toda obra de feitiçaria, eu rejeito toda opressão dentro do meu lar, porque muitas pessoas não têm paz dentro de casa, não têm paz dentro do seu lar. Às vezes ela sente mais paz na casa do vizinho, de outra pessoa, do que dentro da sua própria casa. Então, tem opressão dentro da tua casa, e é necessário que você faça atos proféticos, orações poderosas, clamar ao Senhor dentro do seu lar, ungir, pega o óleo: Senhor, eu consagro esse óleo, né, e que tudo que tiver escondido, tudo que tiver, toda seta maligna venha cair por terra. O Salmo 91, ele vai possuir esse efeito de ser declarado, e a palavra de Deus é a palavra de Deus em oração, né? Então ele surte muito efeito. Não somente o Salmo 91, mas todos os salmos são orações, e você pode desfrutar dos 150 salmos, né? Você vai olhando aquele que você mais se identifica e começa a falar com o Senhor. Muitas vezes a gente não sabe como orar, e é muito importante você pegar, abrir a Bíblia e orar os salmos. Salmos são orações. Então começa a orar os salmos que vai falando com você. Salmo 78, Salmo 46. Quantos salmos lindos há na Bíblia e poderosos. Salmo 23, os mais conhecidos, 91. Então quando você não souber o que orar, ora os salmos.
né? Ora a palavra, baseado na palavra, e o inimigo não aguenta. Você vai ver o poder que tem isso. Então começa a profetizar, declarar, liberar palavras proféticas na sua casa, na sua vida. Quantas pessoas não profetizam sobre os seus lares? Quantas pessoas não têm coragem de se levantar, de fazer alguma coisa pela sua família e só ficam pedindo oração? Elas simplesmente ficam se lamentando, deitam numa cama e se conformam com a situação que o inimigo colocou elas, né? Eu quero dizer para você que está me acompanhando aqui nesse perfil, não aceite que o inimigo venha fazer chacota, se levante dentro da tua casa, comece a lançar palavras proféticas, comece a determinar palavra de vitória. Ora aí na tua casa, no teu casamento, na tua cama, nos portões, no quintal, na frente, por dentro, por fora, nas janelas, sabe? É bênção. Então, se você tiver o olhinho, unge as suas mãos, unge as portas da sua casa, unge a cama, unge a roupa do seu esposo, os calçados dele, dos seus filhos, determina, profetiza, libera a palavra, né? Fala que você não aceita que o inimigo entre no seu casamento, no seu lar, se levanta, toma posse, toma uma atitude diante dessa situação, nos seus filhos, sabe? Enfermidade, não permita que a enfermidade entre na sua casa, começa a levantar a tua mão e declarar, eu repreendo, eu mando embora, pisa na cabeça do inimigo. O Senhor diz que a gente tem essa autoridade de pisar escorpiões e serpentes, no nome de Jesus. Então Deus derrama autoridade sobre a sua vida. Se você crê, coloca aí nos comentários o seu nome, fala eu creio, eu vou ler, eu vou profetizar, eu vou orar os salmos. E compartilha, porque tem muita gente que precisa ouvir essa palavra. Então eu quero ser bênção na tua vida e que você seja bênção na vida de outras pessoas também. Então determina sobre a sua casa que você vai ver o agir de Deus e eu te abençoo em nome de Jesus. Compartilha, comenta e que Deus possa te abençoar grandemente.